Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Tuane Lima e no vídeo de hoje vamos falar sobre indicações para extrações dentárias. Lembrando que cada caso é individualizado, então cada paciente vai depender da sua situação clínica, da anamnese, o diagnóstico para verificar se realmente esse dente necessita da extração. Então o que isso significa? Que nós devemos ter em mente que essas indicações que nós vamos falar na aula de hoje, elas são diretrizes e não regras absolutas. Então vai depender de cada caso individualmente. Então essa é a referência que nós utilizamos para esta aula de hoje, tá? É o capítulo 7 de Princípios de Exodontia Simples e vai iniciar a aula na página 100. Então a primeira indicação, que é a indicação mais comum para extrações dentárias, são cáries que são cáries extensa, onde nós encontramos um tecido muito cariado e esse tecido nós não conseguimos fazer a sua restauração. Ou seja, a extensão e a gravidade de uma cárie dentária vai ser a indicação se nós conseguimos fazer o tratamento restaurador ou não. Claro que esse caso vai ser decidido pelo cirurgião dentista e o paciente. Segunda situação clínica, necrose pulpar. A necrose pulpar, assim alinhada com a primeira situação clínica, que é a cárie dentária, a necrose pulpar ou até mesmo uma pulpite reversível, ela vai indicar para nós se o tratamento endodôntico conseguirá ser realizado ou não. Se nós não conseguirmos realizar um tratamento endodôntico satisfatório, nós daí optamos na sua remoção dentária, tá? Lembrando que a desistência do paciente ao tratamento endodôntico ou esse canal está calcificado e nós não conseguimos realizar o tratamento endodôntico convencional, aí sim é uma opção da exodontia. Ou até mesmo quando foi realizado o tratamento endodôntico, já foi realizado esse tratamento, mas nós tivemos uma falha no alívio de dor ou até mesmo numa drenagem deste canal e o paciente não deseja realizar o retratamento endodôntico, ok? Terceira situação clínica, indicações ortodônticas. Então, aquele paciente que irá submeter a um tratamento endodôntico devido a apinhamentos dentários, tá? E esses apinhamentos dentários necessitam de extrações de alguns dentes para fornecer um maior espaço para o seu tratamento ter um resultado mais satisfatório. Os dentes que mais são acometidos, mais são indicados para tratamento endodôntico, que são indicadas a sua remoção, são pré-molares, tanto em região de maxila e mandíbula, e em algumas situações clínicas também, até indicado às vezes a remoção de um incisivo em região de mandíbula, tá? Devemos ter um grande cuidado quando for realizar essa extração. Então, o paciente não vai chegar para nós e falar: o meu cirurgião dentista solicitou que faça a remoção desse dente. Não, nós precisamos disso por escrito, tá? Para ter a correta indicação da situação clínica, tá? E realmente a necessidade, ok? Sem essa solicitação, não é indicado de maneira alguma a gente estar extraindo. Até porque nós temos que ter certeza que esse espaço vai ser fechado durante o tratamento endodôntico. Imagine só uma situação clínica de o paciente relatar para você da necessidade de uma extração dentária, você remover esse dente e futuramente não conseguir fechar esse espaço, E o paciente ficar com essa ausência dentária e um espaço ali na região e não vai ficar um tratamento satisfatório. Outra indicação, dentes mal posicionados. Então, dentes ectópicos ou mal posicionados também é indicado a sua remoção dependendo da situação clínica. Então, se nós temos, vamos dar o exemplo de um terceiro molar superior muito angulado, muito vestibularizado, Esse dente muito vestibularizado, às vezes ele fica traumatizando a região de mucosa jugal, Então, é indicado só remoção, se a gente não conseguir fazer o tratamento endodôntico. Então, se no tratamento endodôntico eu não tiver uma resolução dessa situação clínica, daí também é indicado a extração desse dente. Dentes fraturados. Então, dependendo do local da fratura desse dente, também vai ser indicado a sua remoção.
Então, claro que vai depender da sua localização. Se eu tenho uma fratura dentária em região apenas de uma coroa, que eu consigo fazer uma restauração ou até mesmo a utilização de uma prótese fixa, claro que eu não vou indicar a remoção desse dente. Agora vamos observar essa situação clínica, né? Nós temos um corte transversal do dente 17, onde a gente consegue observar as suas raízes vestibulares. Observem aqui comigo que nós temos um traço de fratura muito extenso, que vem desde a região de coroa desse dente até a região de raiz. Então eu tenho uma fratura de todo o terço médio desse ligamento dentário. Aí sim eu indico a remoção desse dente, tá? Além dessa fratura, a gente consegue observar também que tem uma lesão endopério em conjunto. Então, além dessa lesão extensa, nós temos uma fratura de todo o terço médio desse dente. Então, aí sim é indicado a remoção, né, a extração dentária. Dentes impactados. Dentes impactados, nós vamos considerar a sua remoção. Claro que esse dente, se a gente observar que o dente está parcialmente impactado, então ele não está totalmente impactado, mesioangulado ou em uma posição horizontal, mas eu tenho esse dente parcialmente rompido, e se eu observar que esse dente não vai estar numa oclusão funcional, não vai conseguir erupcionar sozinho, tá? Esse dente está tendo interferência em dentes adjacentes, aí sim é indicado a sua remoção cirúrgica. Então aqui nós temos outra situação clínica. Então observe nessa radiografia panorâmica que nós temos os terceiros molares desse paciente todos impactados, né? Então todos esses dentes estão em má posição, não vão erupcionar sozinho e estão injuriando dentes adjacentes. Então nós temos desde o dente 18, que está injuriando, né, o dente 17, o dente 28, que também está injuriando o dente 27, e assim como os dentes 38 e o 48. Então, 38, ele está mal posicionado, também podendo ocasionar uma injúria no dente 37, e o 48, observem ele que além da sua má posição, né, está injuriando o 47, a gente não tem uma erupção correta aqui do dente 47. Então, nessa situação clínica, os terceiros molares são indicados para sua extração devido a essa má posição dentária, tá? E esses dentes estarem impactados e injuriando os tecidos adjacentes. Outra situação clínica, dentes supranumerários. Dentes supranumerários, normalmente eles estão impactados. Esses dentes nós também indicamos a sua remoção clínica, tá? Um dente supranumerário, ele pode interferir na erupção de dentes subjacentes, tá? Até mesmo como causar uma reabsorção ou deslocamento de dentes. Então, além dele poder não deixar o dente subjacente erupcionar, ele pode ocasionar uma reabsorção desse tecido ao redor, ou até mesmo a reabsorção de dentes adjacentes, tá? Ou até mesmo deslocar os outros elementos dentários. Então aqui nós temos outra situação clínica. Olha só quantos dentes supranumerários nós temos nessa radiografia, né? Então, se a gente observar, tanto em arco superior como arco inferior, região de pré-molares, nós temos aqui dentes supranumerários que também estão indicados para sua extração. Aqui nós temos outra situação clínica. Essa radiografia panorâmica aqui mostra duas situações que nós indicamos a extração. Então, nós temos um dente supranumerário, né, em arcada superior, em região de maxila, região anterior de maxila, um dente supranumerário nessa posição, desculpe, e temos também uma lesão, tá? Um odontoma composto. Claro que para a gente ter o resultado do diagnóstico definitivo é após a nossa biópsia. Então, aqui nós temos a imagem panorâmica. Agora eu vou mostrar para vocês a imagem tomográfica dessa situação clínica. Então, aqui nós temos cortes sagitais, onde a gente observa o dente 12, tá? E logo aqui por palatina do nosso dente 12, nós temos um elemento supranumerário, que é aquele que eu mostrei ali na imagem radiográfica. Então, aqui é a posição do dente supranumerário, e logo aqui abaixo nós temos a posição
do odontoma composto em conjunto com o dente 22. Então, nós temos o dente 22 e, por vestibular, o odontoma, né? O odontoma composto. Então, aqui o nosso corte sagital. Agora, vamos para o corte axial da maxila. No corte axiais, a gente também consegue observar o dente supranumerário, o dente supranumerário por palatina dos elementos 11 e 12, né? Então, o incisivo central superior direito e o incisivo lateral superior direito. E aqui a gente observa em outro corte também esse supranumerário posicionado por palatina desses elementos. Então, como eu falei para vocês, outra situação clínica que a gente indica é a exodontia. Dentes associados a lesões patológicas. Então, se eu tenho um dente envolvido com uma lesão, também é indicado a sua extração. Claro que em algumas situações nós conseguimos manter esse elemento dentário fazendo o seu tratamento endodôntico em acompanhamento. Então, em casos que nós temos uma lesão periapical lá na região do ápice do dente, não vou extrair todo o elemento dentário apenas por essa lesão periapical, né? Consigo fazer o tratamento endodôntico, fazer a curetagem dessa lesão, ou o tratamento endodôntico, ou ambos os tratamentos, e tá fazendo um acompanhamento clínico dessa situação, tá? Mas, entretanto, nós temos alguns elementos dentários que estão dentro de uma lesão extensa, tá? Em casos de lesões de ameloblastoma, ceratocisto ou até mesmo cisto dentígero, onde o dente está envolvido com a lesão, aí sim nós indicamos a sua extração, ok? Então, aqui temos outra situação clínica. Então, observem o terceiro molar inferior em região de mandíbula esquerda, tá? Então, observem o tamanho dessa lesão envolvendo com o dente, né? Nessa situação clínica, não tem como eu apenas remover a lesão e manter o elemento nessa situação. Até mesmo porque também é um dente que está incluso, tá? E provavelmente essa lesão é oriunda desse dente. Então, é uma lesão odontológica, né? Originada por esse elemento dentário. Então, dessa mesma imagem panorâmica, agora nós vamos observar o seu corte sagital. Então, olha o tamanho, a extensão dessa lesão. Então, essa lesão, além de estar com esse dente envolvido nessa região, ela vai a toda essa região posterior de mandíbula, até pegando região de ramo mandibular. Então, é uma lesão muito extensa. Então, aqui nós temos o seu corte sagital e aqui o seu corte axial. Então, observem a mandíbula desse paciente. Então, eu tenho o ramo mandibular do lado direito e o ramo de mandíbula do lado esquerdo. Então, observe toda essa extensão, né? Então, a lesão, além de eu remover o dente, também, claro, vou tratar essa lesão cirurgicamente. Outra situação clínica, radioterapia. Pacientes que serão submetidos à radioterapia devido a tratamentos de tumores malignos em região de cavidade bucal, né, cavidade oral, e região de cabeça e pescoço, nós também vamos indicar a remoção de alguns dentes previamente ao tratamento radioterápico. Claro que eu só vou remover os dentes que realmente têm necessidade, né, pessoal? Não vou remover todos os elementos dentários de um paciente devido à radioterapia de maneira alguma. Vou remover apenas elementos que eu não vou conseguir fazer um tratamento conservador. Então, em casos de raízes residuais, casos de fraturas dentárias que nós falamos anteriormente, então, previamente à radioterapia, eu vou indicar essas extrações, ok? Nós vamos ter um vídeo falando apenas de pacientes oncológicos e eu vou explicar certinho para vocês por que a gente indica a exodontia desses elementos que estão injuriados, que nós não conseguimos fazer um tratamento conservador previamente ao tratamento oncológico desse paciente. Dentes envolvidos em fraturas dos maxilares. Então, se o paciente possui uma fratura, temos um elemento dentário no traço da fratura, sim, é indicado a sua remoção, tá? Então, o paciente sofreu uma fratura de mandíbula, uma fratura de processo alveolar
e esse elemento está no traço de fratura, esse elemento deverá ser removido. Ou até mesmo, o dente está envolvido com a fratura, mas eu não tenho uma mobilidade, esse dente não está lesionado, eu vou conseguir manter, daí claro que eu não vou remover. Mas caso esse dente esteja lesionado, infeccionado, podendo ocasionar um processo infeccioso secundário nessa região de fratura, ou esse dente está totalmente luxado desse tecido ósseo, aí sim nós indicamos fazer a remoção desse elemento e, claro, a redução e fixação da fratura. Então aqui nós temos uma situação clínica, né? Observem nessa tomografia uma reconstrução de uma tomografia em 3D para facilitar a visualização clínica de vocês. Então nós temos uma fratura em região de parasínfise de mandíbula, onde essa fratura vem desde base da mandíbula até os processos alveolares. Observem que esse dente está totalmente luxado, né? Então esse elemento vai ser removido quando eu fizer a redução e a fixação dessa fratura. Outra situação clínica, né? Nesse exame radiográfico a gente consegue observar duas fraturas, dois traços de fratura. Então eu tenho uma fratura em região de parasínfise, tá? Também aqui, ó, passando em conjunto com o canino desse paciente, tá? Opa, desculpe, passei o slide sem querer. E aqui a gente tem outra fratura em região de ângulo de mandíbula. Observem que essa fratura separou até o elemento dentário, né? Então a fratura de ângulo de mandíbula, a gente observa que esse traço de fratura condenou totalmente o dente, né? Então, infelizmente, esse elemento não tem como a gente manter, esse elemento vai ser extraído. Ok, pessoal? Oi, pessoal, gostaria de fazer apenas uma correção, que no vídeo eu falei para vocês sobre dentes mal posicionados, onde a gente não consegue fazer o tratamento endodôntico. Na verdade, é quando eu não consigo fazer o tratamento ortodôntico, ok? Eu falei ali para vocês a palavra tratamento endodôntico, mas é tratamento ortodôntico, assim como está escrito ali no slide, certo? Quando eu falei para vocês também da avaliação ortodôntica, que eu tenho que avaliar o espaço da região, também falei novamente a palavra endodôntica, né? Mas claro que eu vou avaliar o espaço após o tratamento ortodôntico, ok? Então, até breve!